como que está a saúde dos seus olhos? O clima seco pode causar doenças nos olhos. E sobre isso vamos conversar com Leôncio Queiroz Neto, que é oftalmologista. Doutor, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. Doutor, quais os principais vilões que a gente acaba finalizando aí com uma irritação, coçando os olhos? Conta pra gente, uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Eduardo. Nós temos vários vilões, mas a alergia ocular, que está muito presente agora por causa é uma época que nós temos aí muita rinite, asma, sinusite, resfriado. Então, nós acabamos ficando mais propensos à alergia ocular também. 7 em cada 10 que têm rinite manifestam a alergia ocular. Principalmente porque muitos remédios antialérgicos também predispõem, nessa época do clima que já é seco, a ter uma maior secura ocular. E nós precisamos ficar muito preocupados com isso por causa da pandemia. Levar a mão aos olhos muitas vezes pode facultar a infecção com o Covid, que nós sabemos que a lágrima tem uma íntima relação através do filme lacrimal, e das vias aéreas superiores, aqui com o canalículo lacrimal, isso cai nas vias aéreas superiores e é fácil a infecção. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Doutor, com esse tempo mais seco, o senhor falou, provoca mais alergia aos olhos. Ressaltou também, isso é muito importante, porque os olhos também são porta de entrada para a Covid-19. Agora, quais são as doenças mais comuns nessa época do ano que acontecem nos olhos? Sem dúvida é a alergia ocular. Nós podemos ter algum tipo de conjuntivite também alérgica, ou uma conjuntivite muitas vezes até viral, nessa época, sem correlação com o Covid. Mas já vimos alguns casos em que muitas vezes a manifestação do Covid pode começar por uma conjuntivite, às vezes até monocular. Mas o grande aspecto, nós acabamos de terminar o mês de junho, que foi o mês do junho violeta, onde nós temos um alerta sobre o ceratocone. O ato de coçar os olhos pode piorar o ceratocone ou levar ao ceratocone. O ceratocone é um afinamento que ocorre na córnea, que concomitante a isso acontece um alto astigmatismo e uma alta miopia. Acomete muitos jovens e nós sabemos que o ato de coçar os olhos piora muito o ceratocone. Doutor, como é o tratamento, então, para essas doenças que o senhor acabou de citar para a gente, uma vez que, a gente acaba sendo involuntariamente, quando percebe, já está coçando os olhos. E aí, fica vermelho, fica irritado, procurar o médico, como é o tratamento? Primeiro ensinamento, nós devemos evitar a coceira ocular para evitarmos o ceratocone. Se é alergia ocular, temos que tratar aí com lubrificantes oculares, com colírios antialérgicos, ou até mesmo, sob a prescrição de um oftalmologista, algum colírio que tenha anti-inflamatório hormonal ou não hormonal. Eu diria os corticoides, mas esses sempre devem ser utilizados sob a prescrição oftalmológica. E o ceratocone, hoje nós temos as lentes de contato de distintos designs, nós temos o Crosslink, que seria uma aplicação de radiação ultravioleta junto com a vitamina B2, a riboflavina, que melhora a junção, o link das camadas estromais das fibras de colágeno da córnea. Hoje, através do Crosslink, nós temos conseguido um bom controle do ceratocone e afastado alguns pacientes aí até mesmo do transplante junto com as lentes de contato. Sem contar que hoje nós temos muitas maneiras, um diagnóstico precoce do ceratocone e que nós podemos, com isso, indicar também o Crosslink mais precocemente. Doutor, a gente sempre fala, que é melhor a prevenção, que a prevenção é o melhor remédio. Então, como é que a gente deve cuidar
dos nossos olhos nessa época, ou seja, qualquer época do ano? Olha, os nossos olhos não são, muitas vezes não é para a gente, nós temos que, uma vez que tem uma comorbidade, como um diabetes, uma hipertensão arterial, são doenças que têm um tratamento multidisciplinar, ou seja, são seguidas também pelo oftalmologista. Mas não é para a gente lembrar muito dos olhos e muito menos para coçá-los. Então, se tiver um clima seco, muitas vezes o uso excessivo do computador, faz-se necessário o uso de algum colírio, que seja um lubrificante ocular ou uma lágrima artificial. Por isso é muito importante nós termos conversado sempre com o oftalmologista e evitarmos sempre o olho seco. Existem pessoas que, por um distúrbio na camada nas camadas do filme lacrimal, são necessários um tratamento um pouco mais eficaz, não só com colírios, como uma luz pulsada para o tratamento do olho seco. Mas nós devemos não postergar os sintomas, os sinais de um olho vermelho, um olho seco. Doutor, só para a gente encerrar e bem rapidinho, qual a orientação em relação àquela receitinha, deixar um soro fisiológico na geladeira, fazer uma compressa nos olhos, se isso é de fato recomendado? E também essa questão agora com a Covid, a gente passa muito álcool em gel nas mãos e acaba pondo uma lente de contato, acaba levando as mãos nos olhos. Qual a orientação com esses dois fatores tão presentes no dia a dia? Lara, muito bem lembrado. As compressas frias com soro fisiológico estão indicadas e realmente melhoram muito, às vezes, os casos de alergia ocular. E evitar de levar a mão com álcool em gel tocando aos olhos. O álcool sempre causa uma desidratação e pode alterar o pH do filme lacrimal. Então, evitar. O ideal é que, antes de manipular a lente de contato, nós façamos uma boa asepsia, uma higienização muito boa das mãos, pode ser com sabão, e retira bem, e aí sim manipula as lentes de contato. Doutor, queremos agradecer muito a participação do senhor aqui na Central da Esperança, TV Aparecida, do canal de Nossa Senhora, dando todas essas orientações e dicas, principalmente de como cuidar melhor dos nossos olhos. Muito obrigado, um forte abraço.